as coisas que eu vou falar para vocês aqui. E a primeira delas, e eu quero que vocês anotem isso, se chama paradigma. O que são paradigmas? O paradigma é um conjunto de crenças e valores e percepção da realidade que molda as tuas atitudes e molda os teus comportamentos. De onde vem, então, essas atitudes, esses comportamentos e esse embasamento? Ele vem principalmente das nossas influências do 0 aos 7 anos. Se tu hoje quer entender o teu comportamento, se tu hoje quer entender por que tu age como age, é importante que a primeira coisa que tu faça é que tu analise como era a tua infância e quais eram as pessoas que estavam presentes na tua infância e quais eram as crenças, quais eram os valores dessas pessoas. E a partir do momento que você começa a autoanalisar quais eram as crenças dessas pessoas, você tem que analisar o seguinte: eu, hoje, carrego comigo alguma crença que era do meu pai, que era da minha mãe, ou que era dos meus avós, ou que eram das pessoas próximas de mim? Aí eu começo a analisar. Ah, talvez. Talvez sim. Pai, essa crença aqui, eu acho que era uma crença que era do meu avô. Mas deixa eu pensar agora. Essa crença ela está relacionada a que área da vida? Que área da vida está relacionada a essa crença? Vamos dar um exemplo aqui. Quem já ouviu essa crença assim, ó? É o olho do dono que engorda o gado. Quem já ouviu? Aí eu te pergunto, como então o Luciano Hang conseguiria ter mais de 50 avãs espalhada pelo Brasil se fosse só o olho do dono que engordasse o gado? Como então o Ray Kroc, que é o dono das franquias McDonald's, que hoje não sei se ainda é vivo, acredito que não, conseguiria ter mais de 1.000 franquias espalhadas por todo mundo se fosse somente o olho do dono que engordasse o gado? Então, isso está muito relacionado a uma crença de empreendedorismo, está muito ligado a uma crença financeira, está muito ligado a uma crença de negócio. E se você hoje carrega esse tipo de crença, a minha pergunta para você é: como andam os teus negócios? Uma outra crença, e aqui eu quero desafiar os seus paradigmas, é que você olha assim: ah, meu filho, tu não pode ter tudo, ou tu leva o doce ou tu leva o salgado. E aí a gente cresce e a gente acaba se deparando muitas vezes na vida acreditando que a gente não pode ter as coisas que a gente gostaria de ter, porque ou a gente tem uma coisa ou a gente tem outra. A gente não pode ter tudo. Então, quantas vezes a gente não se depara carregando conosco crenças de outras pessoas que geram um impacto negativo na nossa vida? Então, ali embaixo tem uma dica para você. Avalie a maneira como você percebe o mundo ao seu redor. E pergunte-se: isso tem me ajudado a obter os resultados que eu desejo? Se a resposta for não, está na hora de você reavaliar suas crenças. Legal, Carlos. E como eu faço, então, para eu conseguir ressignificar as minhas crenças? Esteja em contato com pessoas que desafiem as tuas crenças, mas que tenham os resultados que você gostaria de ter. Crie ambientes que vão proporcionar essa mudança de mentalidade para você. E como que eu posso criar esse ambiente? Através de cursos, através de treinamentos, através de livros, através de podcast, através de audiobook. Hoje o que não falta são ferramentas para que você mude a sua mentalidade. Combinado? Vamos avançar então. Alguém aí falou, se eu não me engano, foi a Carla. O segundo P que faz com que as pessoas não prosperem é a procrastinação. Que é nada mais, nada menos do que você adiar uma ação, é deixar para depois aquilo que você poderia fazer agora. Consequentemente, isso gera o quê? Gera acúmulo de tarefas, urgências, que nada mais eram do que coisas importantes que foram negligenciadas e se tornaram urgentes, e gera um estresse necessário. Porque aí começa a gerar um estresse, porque aí tu começa a ficar sob pressão, porque aí tu tem um monte de coisa para resolver, porque aí, meu Deus, estou sempre sobrecarregado.
e você acaba o quê? Adiando o teu sucesso. Tem um grande player do mercado, o Paulo Marçal, que ele fala o seguinte: a procrastinação é a ladra da tua alma. E, na verdade, a procrastinação ela rouba os teus resultados. Toda vez que tu procrastina, é um pedaço do teu sucesso que tu tá deixando para depois. Então, a procrastinação nada mais é do que, não, eu não tenho pressa para ter sucesso, eu não tenho pressa para ter resultado, eu posso deixar para depois. Lembrando que as pessoas que são outliers, as pessoas que são de alta performance, não é que elas não sejam procrastinadoras, elas procrastinam, mas elas não procrastinam as coisas mais importantes, elas procrastinam as coisas que são o quê? Que são circunstanciais. E qual que é a minha dica para ti aqui hoje? A minha dica para ti é o seguinte: adota essas duas metodologias. VF, ver e fazer. Se eu vi e aquilo não vai me tomar um grande tempo, um grande período de tempo, eu vejo e faço. O exemplo prático que acontece aqui na minha casa. Às vezes minha esposa chega e diz assim: olha só, caiu a porta do armário lá. Puta merda, caiu a porta do armário. Eu paro o que eu tô fazendo, pego a minha chave de fenda e vou ali e só aperto a porta do armário. Por quê? Porque é uma coisa rápida, vai me tomar 2, 3 minutos. Não adianta eu ficar procrastinando aquilo. Não, depois eu vejo, aí fica aquela coisa feia. E tem uma coisa, gente, eu digo aqui para vocês, principalmente para que essas coisas que exigem manutenção, para quem tem carro, para quem tem alguma coisa, alguma goteira, para quem tem algum cano, para quem tem algum negócio pingando, não se acostume com aquilo que você não merece. Então acontece, quando você faz as coisas e deixa a tua... Eu tava aqui, eu vou conversar para vocês. Desde o VE, que aconteceu no dia 29, 30, ou 30 e 31, eu peguei as coisas todas do VE, quando eu chego de lá, eu jogo tudo aqui no meu quarto, no meu escritório onde eu tô. E aquilo já estava me dando uma agonia, porque era uma caixa de som de um lado, é um microfone do outro, essa apostila de um lado, é um negócio do outro. Eu tava assim, cara, aquilo tá me dando uma agonia. Tava me dando uma agonia. E eu tava procrastinando aquilo. Só que aquilo vai te deixando num comodismo, no sentido de que você começa a se acostumar a ficar no ambiente bagunçado, você daqui a pouco começa a se acostumar a ter uma casa que não está arrumada, você começa a se acostumar com o carro batido, você começa a se acostumar com uma coisa furada, você começa a criar um ambiente perto de você que vai impactando diretamente no teu merecimento. Então a procrastinação ela acaba impactando direto no teu nível de merecimento e diretamente nos teus resultados. Não procrastine. Não procrastine. Procrastinação é o adiamento do teu sucesso. Número 3, perfeccionismo. O Éder deu um sorriso lá. Algumas pessoas acreditam que o perfeccionismo é um fruto da árvore da excelência. Não, não. Eu não fiz ainda porque eu quero que fique excelente. Eu não quero ainda porque não quero que fique muito bom. Mas, na verdade, o perfeccionismo, ele esconde uma insegurança. Ele esconde aquele negócio, mas será que eu sou bom o suficiente? Será que as pessoas vão gostar? Será que realmente eu sou tão competente quando eu acredito que eu sou? E de verdade, gente, imagine se o iPhone tivesse esperando ele ter toda a tecnologia que ele queria para lançar o iPhone 15. Não ia ter o 3S, não ia ter o 4, não ia ter o 5, não ia ter o 6. Então acontece, faça o seu melhor, avalie aquilo que você fez, corrija e depois faça de novo. Essa é a melhor dica. Mas dentre todas elas, uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, coloca uma deadline. Para quem não sabe o que é deadline, é prazo final. Coloca um prazo final. E cá entre nós, a pessoa que ela se julga perfeccionista, ela sabe muito bem que mesmo o não estando perfeito do jeito que ela gostaria, mesmo assim é melhor do que o produto ou o serviço de muita gente que tem aí fora. Às vezes eu olho para algumas coisas que eu vejo no mercado e digo assim, cara, como é que a pessoa tem coragem de vender isso aqui? Mas ao mesmo tempo que às vezes eu faço essa crítica, eu volto, visto a sandalinha da humildade e eu digo para mim mesmo, mas pelo menos ele fez. Porque ele tá lá embaixo, ó. O feito é melhor que o não feito. Uma coisa que eu aprendi com o Jacob Petri. O feito não é melhor que o perfeito.
O feito não é melhor que o perfeito, mas o feito é melhor que o não feito. Se você consegue entregar perfeito dentro do prazo que você estabeleceu que iria entregar, parabéns para você. Agora, não deixe de fazer porque você acredita que não está bom o suficiente. Não permita que o perfeccionismo, não permita que a sua insegurança deixe com que você não faça aquilo que você deseja fazer. Porque, de verdade, o mundo precisa do seu produto, do seu serviço, da sua voz, do seu talento, da sua habilidade. Ele precisa do seu servir. Então, muitas vezes, o que nos impede é essa insegurança travestida de perfeccionismo. Faz sentido? Bota no chat aqui para mim se faz sentido. Tomando um chazinho de capim cidró. Que isso, hein? Chegando à idade. Até aqui. Tudo bem? Tudo certo? Vamos pro quarto, então. Não tá escrito errado, tá? O nome é esse mesmo. Planejamento. Carlos, o que é isso, esse tal de planejamento, que eu nunca ouvi falar desse tal de planejamento? Planejamento é aquele planejamento que ele não tá tão bom, a pessoa acha que ela tá organizada, ela acha que o plano tá bom, mas na verdade ela tá mentindo para ela mesma. Porque ela faz um planejamento, esse planejamento não tá no modelo SMART muitas vezes, o planejamento ele não tem as tarefas importantes, o planejamento ele não tem o grau de complexidade, o planejamento ele não tem um check-out, um check-in, ele não tem um check-up. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, eu estava sentando com um mentorado e conversando com ele, ele falou assim, não, Carlos, tá tudo estruturado já. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Legal. A minha pergunta para ti agora é, quando tu vai fazer isso? Que volume tu vai fazer disso? Qual é a quantidade que tu quer fazer disso? Então, por exemplo, era um mentorado no ramo das vendas. E ele estava assim, não, cara, eu já sei que eu vou falar com 10 empresas nessa semana. Dessas 10 empresas que eu vou falar, eu quero ter tanto de fechamento, e daí eu vou ter tanto de faturamento. Daí eu falei assim, cara, bem interessante. Mas deixa eu te perguntar, tu já tem as métricas de quantas pessoas tu precisa abordar para conseguir falar com 10? Não. Então tu já não sabe se tu vai conseguir falar com 10, porque tu nem sabe com quantas tu precisa falar. Então se tu precisa ligar para 10 pessoas, tu vai ter que ligar para 100. Porque de cada 100 tu consegue falar com 10, para tu conseguir agendar isso aqui. Legal. E para quantas pessoas tu vai ligar por dia? Ah, não sei, não planejei isso. Então tu não tem um planejamento, tu tem um planejamento. Se tu tem como objetivo ler, sei lá, 15, 16, 20 livros no mês, no ano, perdão, 20 livros no ano, qual é o mínimo de leitura que tu precisa fazer por dia, por semana, por mês, para conseguir chegar no número 15 ou no número 20 no final do ano? Não, Carlos, isso aí é bobagem. Não precisa ter tanta riqueza de detalhe. Eu vou lendo, eu vou lendo, eu vou lendo. Você não se difere em quase nada daquelas pessoas que fazem promessa de virada de ano. Porque o que as pessoas elas fazem? Elas prometem o mundos e os fundos na virada do ano. E quando que ela vai reavaliar de verdade se ela alcançou ou não o resultado que ela queria? Quando, gente? Só no fim do ano de novo. Ela, esse ano eu disse que eu ia para academia, não fui. Esse ano eu disse que eu ia fazer a faculdade, não fiz. Esse ano eu disse que eu ia fazer tal, juntar dinheiro, não juntei. Porque ela não faz aquilo se tornar um planejamento. E olha só uma frase que eu anotei recentemente. Como é que é? Um sonho sem uma meta, um sonho sem um planejamento é só apenas um sonho. É apenas um devaneio. Se você tem um sonho, um objetivo, mas não tem um planejamento, é apenas um sonho. Um objetivo sem um planejamento é apenas um sonho. Então, todos nós que estamos aqui são pessoas que estão dedicando a sua terça-feira à noite para aprender um pouquinho mais. E de verdade, gente, eu sei e conheço, todos vocês que estão aqui eu conheço. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês têm um potencial enorme. Todos vocês que estão aqui têm um potencial enorme. Por quê?
São pessoas que estão em constante busca pela melhoria contínua. Constante. São pessoas que eu acompanho aqui diariamente e eu vejo. Vocês leem, vocês buscam conhecimento, vocês assistem podcast, alguns já dão mentoria. Então não pequem no planejamento. Não pequem no planejamento. Olha aqui, esse aqui eu gosto. Esse aqui é o momento que dá treta. Esse aqui é o momento que dá treta. Carlos, qual é o quinto P que me impede de prosperar? As pessoas próximas. Olha que engraçado que é isso aqui. Eu fui buscar lá na infância, lá na neurociência, fui buscar lá na biologia para a gente conseguir entender isso aqui. Graças ao nosso neurônio chamado neurônio espelho, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende a se comunicar. Esse é um neurônio que está instalado já dentro do nosso sistema. Porém, esse mesmo sistema ele continua funcionando depois na fase adulta. E esse neurônio, o que ele faz? Olha só como às vezes o nosso cérebro ele joga contra nós. Tu começa a conviver com um grupo de pessoas, tu começa a conviver com um grupo de indivíduos. E o teu neurônio espelho, ele começa a buscar referências para que cada vez mais tu consiga se conectar com aqueles indivíduos. Então, automaticamente, o fato de você começar a querer se conectar com aquelas pessoas, de querer buscar a empatia delas, de querer buscar essa conexão, faz com que você, muitas vezes, desenvolva comportamentos que não são adequados para os seus objetivos, mas que são adequados para que você consiga se sentir pertencente àquele grupo. Então, muitas vezes, cara, eu não bebo. Mas aí tu começa a sair com os caras, pô, são meus colegas de trabalho, e eles ficam me zoando, eles tudo bebem no happy hour, eu não bebo, aí daqui a pouco tu tá tomando uma cervejinha. Daqui a pouco tu já tá gastando o teu dinheiro um pouquinho demais. Daqui a pouco tu já tá saindo da academia. Daqui a pouco tu já tá abandonando a leitura. Ninguém aqui lê, eu não tenho com quem trocar uma ideia, eu só leio. Às vezes eu fico, por exemplo, eu já vivi isso. Tinha uma empresa que eu trabalhava, que no intervalo do almoço, eu era o único que sentava num canto e ficava lendo. E as pessoas tudo ficavam cochilando na volta. Você tirava no puff, um você tirava para cá, outro ficava ali folhando, navegando no Reels, olhando o Instagram dele. E eu ficava assim, cara, eu sou o único que fica aqui, em vez de descansar, em vez de me divertir, eu fico aqui gastando meu tempo lendo. Então acontece, o ambiente ao teu redor, as pessoas que compõem o teu núcleo de convívio social, eles têm um impacto direto no teu nível de prosperidade e crescimento. E lembrando, uma coisa que eu não setei aqui com vocês. A prosperidade, dentro daquilo que eu acredito, não é sobre dinheiro e riqueza, é sobre crescimento. Prosperar é crescer. Até eu sempre trago essa analogia. A gente passa por uma cidade depois de muitos anos e fala assim, cara, prosperou essa cidade, hein? Por quê? Porque a cidade cresceu. A cidade tá mais numerosa, parece que tem prédios mais altos. Então a gente fala assim, cara, fulano prosperou. Por quê? Porque agora ele cresceu, se desenvolveu. Então, não é só sobre riqueza e sobre dinheiro. Prosperidade é sobre você se desenvolver constantemente, crescer constantemente. Carlos, e como que eu resolvo isso? Esteja próximo de pessoas que possuem ou estão focados em adquirir os hábitos que você deseja. Muitos de vocês aqui já fizeram essa dinâmica comigo. Mas faça o seguinte agora. Pensa nas 5 pessoas mais próximas de você
Pensa nas 5 pessoas mais próximas de você, as que você convive e tem convívio diário. E coloca um comportamento que você julga que seja positivo e analisa um comportamento que você não gostaria de ter daquela pessoa. Talvez o hábito de reclamar, talvez o hábito de procrastinar, talvez o hábito de ser pessimista, talvez o hábito de ser perfeccionista, talvez o hábito de ser bagunceiro, talvez o hábito de tomar uma cerveja, se você não gosta, enfim, a cada um, cada um. Qual é o hábito das pessoas ou comportamento das pessoas que estão na tua volta que hoje eles não edificam os seus hábitos e os seus comportamentos? Eu já fiz essa avaliação. Já fiz essa avaliação diversas vezes. E quanto mais eu vejo, claro que, de novo, ninguém é perfeito. Tem um mentor agora que eu estou fazendo uma mentoria com ele de posicionamento de imagem, posicionamento de Instagram e tal. E ele fala o seguinte: Carlos, nós não estamos em busca do perfeccionismo. Nós estamos em busca da maestria. Sermos cada vez melhores naquilo que nós nos propusermos a fazer. Nós não estamos aqui para ser perfeitos, nós estamos aqui para ser mestres. E mestres é o quê? Ser muito bom naquilo que nós nos predispomos a fazer. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que avaliar com muito carinho, com muito cuidado, quem são as pessoas que estão à nossa volta. Porque, além da troca de frequência de energia, existe uma troca de comportamento. E tem muitas coisas, pessoal, que a gente não percebe, mas que estão, de certa forma, maquiadas em alguns lugares. Quer ver uma coisa? Às vezes o futebolzinho, aquele, com os amiguinhos, é só uma desculpa para tomar uma cerveja. Eu já vi isso. Eu adoro jogar futebol, tá? Eu adoro jogar futebol. Eu não jogo futebol faz muitos anos, mas adoro jogar futebol. Mas eu entendi que o grupo do futebolzinho, ele não era para jogar futebol. Eu entendi que o grupo do futebol, ele na verdade era para depois tomar uma cerveja, ficar sentado falando de mulher, ficar falando de cachaça, ficar falando de. Então, assim, era um ambiente que eu não gostaria de estar. Então, tem ambientes que eles são travestidos e a gente precisa poder analisar isso friamente. Não é simplesmente vou ali para me divertir. É um ambiente que tu vai ali para se divertir e muitas vezes as pessoas, de forma enrustida, começam a te jogar algumas crenças, alguns comportamentos, começam a te jogar algumas coisas que não são edificantes. Vocês já perceberam isso alguma vez? Sim ou não? E é aquilo, é meio que velado. É mais ou menos como esses tempos eu estava analisando um outro treinamento, analisando um outro player falando, e ele falava assim, ó, cuidado com aquilo que não está como é que você não está explícito. Cuidado com aquilo que não está explícito. Aí o pessoal, aí ele pergunta por quê. Aí ele, por quê? Assim, ó, quer ver uma coisa? Nos anos 70, 60, 70, tinha um movimento, que era um movimento que fazia assim, ó. Que movimento era esse? Vocês lembram do movimento que o pessoal fazia assim, ó? Que movimento era esse? É o movimento Paz e Amor, vocês lembram? Paz e Amor. Só que o que acontece? O que estava por trás do movimento Paz e Amor? Tinha um terceiro item que não estava explícito, mas que estava ali junto. Era paz, amor e libertinagem. Sim ou não? Paz, amor e libertinagem. Então, às vezes, a gente tem que cuidar daquilo que está junto no pacote, mas não está explícito. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui, porque eu gosto de exemplo. Cara, quando eu vou na barbearia, quem é homem aqui sabe bem o que eu estou falando, sejam sinceros aqui, homens. Quais são os três
dois assuntos que mais são frequentes dentro de barbearia. Quais são os assuntos que são mais frequentes dentro de barbearia? Futebol e mulher. Política, mulher e futebol. Política, mulher e futebol. E jogo de azar. Sim ou não? Olha aí, futebol e mulher. Então é um tipo de ambiente onde eu procuro, dentro do possível, ir e sair o mais rápido que eu posso. Eu conheço pessoas que vão na barbearia para matar tempo. Ah, tava fazendo nada aqui, às vezes o cara é o Uber, e para, não, vi uma pausa, ele para ali na barbearia para trocar uma ideia. Cara, vocês não vão me ver fazer isso. Não vão me ver fazer isso. Festa também. Muito bom, Pires. Então, fofoca. Vocês entendem, cara, que às vezes o ambiente, ele tá travestido. Tem alguns lugares que tu vai, que às vezes tem gente que a gente tem que frequentar, né? Às vezes é almoço de família, às vezes é jantar de família, e às vezes começa a surgir uma fofoca, começam a falar do outro, aí começa um assunto de política. Então, às vezes, isso são lugares que a gente tem que cuidar. Pessoas próximas de nós. Pessoas próximas, elas geram uma influência. Eu, inclusive, coloquei como uma meta para o ano de 2025, que é fazer uma coisa que eu fiz no ano de 2022. O ano de 2022, para quem está lendo a única coisa, vai entender que existe, eu coloquei uma palavra. E a palavra de 2022 na minha vida foi networking. E foi o ano em que eu entrei para a Fundação Napoleão Hill, foi o ano que eu fiz 4, 5 cursos da Fundação Napoleão Hill, foi o ano que eu conheci pessoas novas, fui para Dois Irmãos, então eu comecei a fazer muito network. Coincidentemente, foi o ano em que eu entrei para a base de treinamentos, que foi quando eu conheci o Eliezer de Santa Cruz, que eu comecei a dar treinamentos e palestras, fui parar em São Paulo, depois fui para Curitiba, depois fui para Santa Catarina, depois vim para Porto Alegre e fiquei aqui como um dos treinadores. Tudo porque eu coloquei uma palavra que foi network. E eu fui num evento, num treinamento que era um evento, era um treinamento de inteligência emocional, mas eu fui com uma intenção: fazer network. Eu saí de lá com um mentorado que pagou praticamente o meu treinamento. E ainda saí de lá com uma proposta de emprego que era para ser palestrante. Então, olha a pergunta. Não está aqui no slide, mas olha a pergunta que eu quero te fazer. Qual é a palavra do teu ano? Vocês querem saber qual foi a palavra do meu ano passado? Querem? A palavra do meu ano passado foi branding. Olha só que engraçado. Engraçado não, né? Porque nada é por acaso. Éder me conheceu ano passado. Carlos me conheceu ano passado. O Pires estava na primeira imersão, já me conhecia antes. O Eliezer me conheceu, acho que quase 2 anos atrás, mais ou menos. Um ano atrás. Tudo enquanto eu estava o quê? Pautado no branding. O que era branding? Eu queria fazer a minha marca crescer. 2022, né? Foi em fevereiro ou março de 2022. Tudo porque eu estava focado em quê? Fazer a minha marca crescer. Então, ano passado foi um ano que eu dei muita palestra. O ano passado foi um ano que eu consegui fazer muito movimento, que eu dei muita palestra, fui muito empresa, comecei a fazer muito, fiz muito NP. Por quê? Porque eu precisava de brand, eu precisava que mais pessoas me conhecessem. Qual é a palavra do teu ano? Qual que é a palavra do teu ano? Precisa falar. Mas essa palavra ela vai dirigir muito do teu planejamento. Coloca uma palavra pro teu ano. E essa palavra vai ser o teu norte. Eu não lembro quando é que o Edson me conheceu, mas eu acho que o Edson me conheceu ano passado. Eu acho que não foi esse ano, não. Mas só para que vocês entendam. Então, assim, ó, cara, o movimento desse ano é para branding. Então, branding é marca, eu preciso de presença, eu preciso de alcance. Tanto é que eu bati meus 5 mil, fazia. Eu tava com 2.500 seguidores, fazia 2 anos já. 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Cara, comecei branding, comecei marca, comecei live, comecei a fazer movimento. Pum, batemos 5 mil. Batemos 5 mil.
Mas por quê? Porque eu me coloquei à disposição de uma palavra que era a palavra norteadora do meu ano. Sexto P, que impede as pessoas de prosperarem. Pessimismo. Tendência de esperar sempre o pior. Uma coisa que eu aprendi recentemente, revisando os filmes, os livros do Tony Robbins, e eu não lembrava disso, era uma coisa que tinha passado despercebido. Quando nós tomamos decisões baseadas no medo, nós muitas vezes permanecemos no mesmo estado. Porque o que acontece? Vamos lá, decisões baseadas no medo. Surgiu uma oportunidade de emprego diferente. Mas aí tu fica com medo. Pô, mas vai que eu não me adapte. Pô, vai que acontece alguma coisa. O que que acontece, no fim das contas? Tu acaba ficando no mesmo estado em que tu estava anteriormente. Então, quando tu toma decisão baseada no medo, tu não avança. Quando tu toma decisões baseadas no medo, tu olha para tudo aquilo de ruim que pode acontecer, tu olha para todas as coisas que podem dar errado, tu olha para tudo aquilo e tu não olha para o sucesso, tu não pensa assim, não, mas vai que eu dei uma dentro, mas vai que eles gostam de mim lá e eu recebo um aumento. Então, toda vez que tu toma uma decisão baseada no medo, tu permanece no mesmo estado que tu está. Então, as nossas decisões, ela tem que ser baseada no quê? Nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, e não no nosso medo. Porque o pessimismo ele impacta na tua persistência, o pessimismo ele impacta nos teus relacionamentos, porque tu já pensou que quem gosta de ficar perto de uma pessoa pessimista? Tem uma frase que eu não vou lembrar aqui agora, eu vou chutar que ele seja do Jorge Paulo Lema, mas acho que não. Que é, eu nunca conheci um pessimista bem-sucedido. Eu nunca conheci um pessimista bem-sucedido. E eu estava lembrando agora recentemente, enquanto eu estava jantando, de uma história do Léo Ribeiro, da bicicleta e do balde de cocô. Já viram essa? Um casal tinha dois filhos e um era extremamente pessimista, extremamente pessimista. E ele fala assim: "Ah, papai, mas tudo dá errado para mim, eu nunca consigo fazer nada". E o outro era super otimista. Tudo ele via o lado positivo, tudo ele via. E aí um dia ele estava conversando com o vizinho e o pai disse: "Ah, eu tenho meus filhos são estranhos, cara. Um filho meu é super super pessimista e o outro filho é super super otimista". Tá, mas por que isso? Não. Um acha que tudo de errado só acontece com ele, um tá sempre olhando para as coisas do jeito negativo, e o outro tá sempre, pá, tudo é festa, tudo é motivo de alegria, tudo é motivo. Então você que assim, bah, isso aí é meio ruim, porque é muito extremo, né? Daí ele falou assim, aí o cara deu uma dica, meu, eu vou te dar uma dica. Aí o cara, tá, qual que é a dica? Qual que é o sonho do menino? Qual que é o sonho do pessimista? Do pessimista? Ah, o sonho do pessimista é ganhar uma bicicleta. Não, tu faz o seguinte, quando é que é o aniversário deles? O aniversário deles é agora, os dois são gêmeos. Sério? Então tu fala assim, ó, por pessimista, tu dá uma bicicleta para ele. E quando ele ganhar a bicicleta, ele vai dizer, viu? Aí tu diz pra ele assim, ó, viu, ó, coisa boa também acontece contigo. Olha aí, ó, tu queria tanto uma bicicleta, olha aí, agora tu ganhou a bicicleta, tu viu que não acontece só coisa ruim contigo. Então, e tá, o que eu faço com o otimista? Não, o otimista tu dá um balde de cocô para ele parar, para ele ser um pouco cair na realidade, para ele cair na realidade, para ele não ver que a vida é só um floreio. Aí chega o dia do aniversário dos meninos, o cara vai lá, levanta, acorda eles. Filho, filho, tá no aniversário. Vai lá pra sala que tem um presente pra ti. Aí o pessimista olha, tem uma bicicleta. Aí ele olha assim a bicicleta e começa a chorar. Ah, mas o que aconteceu, guri? Por que tu tá chorando? Falando, não, tu me deu uma bicicleta. Vai que eu caio e quebro o braço. Vai que eu caio e quebro e bata com a cabeça. Agora vai que eu caio e me machuque. Não, não, essa bicicleta não vai dar coisa boa. E o pessimista ficou olhando e diz assim: tá, pai, mas cadê o cavalo?
Mas que cavalo, guri? Não, se tem estrume aqui, tem que ter um cavalo. Se tem um estrume aqui, tem que ter um cavalo. Eu quero saber cadê meu cavalo. O senhor me deu um cavalo, pai. Me deu um cavalo dele. Não, cara, é só um estrume. Dele, não. Se tem estrume, tem que ter um cavalo. Cadê o cavalo? A pessoa que é pessimista, ela é pessimista em qualquer situação, não adianta. A pessoa que é otimista, ela é otimista em toda situação. Então, pensa que tu tem que ser o otimista do negócio. Esses dias eu tava aqui agora, acho que foi ontem ou ontem. Eu tava passando pelo vizinho ali, aí meu vizinho chegou e falou assim: ah, agora esse frio, né? Aí eu cheguei pra ele e falei assim: pelo menos parou de chover. Porque o desafio que o gaúcho estava passando era pela chuva, não era pelo frio. Então nós precisamos saber ver o lado positivo das coisas. Agora aconteceu isso no banho aqui. Eu entrei no banho, cheguei na academia, entrei no banho e falei pra Luiz: ó, se eu puder comer às 17h30, eu te agradeço porque eu tenho live. Daí ela chegou ali no banheiro e falou assim: amor, eu esqueci que não tem arroz, tem problema? No primeiro momento eu fiquei puto. No segundo eu falei assim: ó, mas pelo menos tem comida, não tem? Tem. Então serve o que tem, meu amor. Triste vai ser o dia que a gente não tiver nem arroz pra botar na mesa. A gente tem que saber ver o lado positivo das coisas, a gente tem que saber agradecer. Eu lembro que quando eu casei, eu tinha um desafio que era pagar o IPVA de um Celta. Em 2023, o meu desafio era pagar o IPVA de uma HRV. Se eu fosse pessimista, eu ia estar assim, esse carro desse preço? O pessimista é assim, tu compra o carro, ele fala, ah, pena que é branco. Tu compra o outro carro, é branco, é preto, ele fala, pena que é preto. O pessimista, ele é esse cara, ele sempre vê o lado ruim da coisa. E sabe o que é o pior do pessimista? O pessimista, ele se é travestido de realista, porque ele fala assim, não, não sou pessimista, sou realista. Eu não sou pessimista, sou realista. É, ele ainda se traveste de realista. Ou tu é otimista ou tu é pessimista, meu amigo. Verdade. Mas não adianta, não, meu amigo Éder. A gente tem que ser insuportável. Insuportavelmente otimista. Insuportavelmente feliz. É assim que tem que ser a vida. Eu sou tão tecnológico que, olha só, meus amigos, eu tô trocando os slides pelo um passador de slides que tem agora no Canva. Tu toca aqui, ó. Ó, olha só que chique. Ah, tecnológico, né? Tu vê só, guri. Insuportavelmente otimista. Cara, isso aqui, esse tempo eu tive que dar um. Quem já fez o VE sabe, né? Tive que dar um chá de realidade numa menina no VE. Pena que tá gravando isso aqui. Mas eu falei, o que que é prepotência, né? A prepotência, isso aqui não tá no slide, mas entendam que a prepotência é quando tu te acha muito mais do que os resultados que tu apresenta. Então tem gente que anda como se tivesse um rei na barriga. Mas aí quando tu vai olhar para os resultados, eles são medíocres. Então, de novo, o que eu sempre falo para vocês é o seguinte: pré-potência. Não confunda potencial com potência. Potencial, se você quiser anotar, é a capacidade de. Potencial é a capacidade de. Já a potência é a entrega. Tem muita gente que tem um potencial alto, mas a entrega é baixa. E quando ela acha que ela tem a entrega proporcional ao potencial de entrega dela, ela se torna prepotente. É a mesma coisa que eu chegar para vocês aqui, não, porque eu já estudei isso, porque eu sei aquilo, que vocês não sabem de nada, porque não sei o que, não sei o que. Sabe qual é uma das grandes características dos grandes pensadores e dos grandes sábios? Aprenda com um cara que viveu antes de Cristo e ele dizia assim, ó, só sei que nada sei.
E uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos, principalmente lá nos últimos anos, é que a humildade, e eu não estou falando aqui de ser. Como é que eu vou dizer aqui para vocês? Eu estou buscando a palavra correta. Simplório. Não confunda a humildade com ser simplório. Simplório é aquela pessoa que ela é muito simples. E quando eu digo muito simples, às vezes ela nem tem tantos bens, ela é mais, sabe? Mas seja uma pessoa humilde. Entenda que toda e qualquer pessoa pode te ensinar algo. Entenda que até uma criança pode te ensinar alguma coisa sobre a vida. Quando você entende que até às vezes um morador de rua, quando tu senta com ele, quem já fez isso sabe que às vezes eles dão uma lição de vida. Mas quando a pessoa ela entra na altivez, e quem já leu o provérbio sabe que, né, a altivez precede a queda. Quando tu fica muito soberbo, quando tu fica muito se achando, quando tu fica muito, eu já sei, isso aí eu já faço, não, isso aí para mim eu não preciso fazer essas coisas, tu tá muito perto da ruína. Quando eu fui migrar para o digital, eu tive que vestir minha sandalinha da humildade. Porque o modelo de vendas que eu tinha antes, quando eu era diretor comercial, é bem diferente de vender pelo digital. Bem diferente de vender pelo digital. Só que aí, se eu pego a minha bagagem de vendedor desde 2010 e digo assim, não, eu não preciso aprender a vender. Trabalho com vendas há 14 anos. Eu já li mais de 300 livros, não tem nada novo de livro que eu não tenha visto. Quando a pessoa começa a ficar muito altiva, quando ela começa a ficar muito prepotente, ela começa, a afastar as pessoas. Dois, ela para de aprender. Então a gente tem que o quê? Vestir essa sandalinha da humildade, porque a prepotência vai te impedir de prosperar. Eu lembro que foi nesse VE, e o cara depois ficou super meu amigo, e aí a gente conversou, ele falou assim, Carlos, eu vou te confessar uma coisa. Eu falei, pode falar. Quando eu entrei aqui na imersão, eu fiquei pensando, o que esse cara que tem a mesma idade que eu pode me ensinar que eu já não saiba? E quem já passou pela imersão, com toda a humildade aqui, eu não sou melhor que ninguém, sabe que eu posso te ensinar coisas que tu nem sabia, independente da tua idade. E não é sobre tempo de vida, é sobre a busca pelo conhecimento. Então, estou sempre aceitando sugestão de livro, estou sempre vendo um podcast, estou sempre ouvindo as pessoas, porque todo mundo carrega consigo uma sabedoria. Eu tenho um amigo meu que ele falava assim, ó, minto, não é um amigo, Bruno Perini, ele fala que a sabedoria, ela está espalhada pela multidão. Porque cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa estudou sobre uma coisa, cada pessoa seguiu uma linha de raciocínio, cada pessoa leu uma linha de livros diferente. Então, o coletivo, ele tem uma sabedoria muito maior. Por isso que a gente faz o quê? Mastermind. Porque a gente pega a soma de todas as mentes, junta num único ambiente e começa a fazer gerar troca. E o último, P que te impede de prosperar. Ausência de propósito. Te confesso que agora tu me assustou, cara. O 8, o que te impede, o propósito, mesmo. Como assim propósito? Aí tu complementou. A ausência de propósito. A ausência de propósito acaba se tornando uma vida vazia e perdida. Eu lembrei disso quando eu botei esse aqui. Eu estava lembrando de uma conversa que eu tive uma vez com um grande player hoje no mercado. Na época ele nem era grande, hoje é um cara que já faturou mais de 10 milhões na internet. Ele estava começando a jornada dele.
E eu falei pra ele assim, cara, tá faltando na tua vida um propósito. Falou assim, mas, ô Carlinhos, eu já faturei 1 milhão, cara, como é que tá faltando na minha vida um propósito? Eu falei assim, cara, não confunda autorrealização com propósito. A autorrealização é sobre ti. O propósito é sobre a tua vida servindo as outras pessoas. O propósito, como está escrito ali, é algo que contribui para a nossa autorrealização, mas também impacta a vida das outras pessoas positivamente. Pois colocamos o nosso talento e o nosso serviço, colocamos o nosso talento a serviço das pessoas. Gente, quem aqui já tem mais intimidade comigo sabe. Se eu quisesse só ganhar dinheiro, eu não estava fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Eu ganhava muito mais dinheiro quando trabalhava com vendas. Mas eu me sinto muito mais realizado fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Colocando o meu talento a serviço das outras pessoas. Porque tudo que basta para mim é às vezes uma pessoa fazendo uma anotação dizendo assim, Carlos, essa live que eu assisti, ou essa palavra que tu disse, ou esse curso aqui, essa palestra, esse cara me deu um estralo de alguma coisa que estava faltando na minha vida que eu precisava melhorar para eu conseguir chegar no próximo nível. Eu lembro muito bem, foi no temporal, último temporal que aconteceu em Porto Alegre, temporal de vendaval e tudo. Eu sentei no dia seguinte com o Pires. Ele chegou para mim, cara, meu desafio é eu conseguir criar processos na minha empresa. Eu poderia botar aqui um P. E aí eu dei para ele uma metodologia para ele criar um processo na empresa dele e ele falou, Carlos, eu vou agora. Ele mandou um texto agora para mim faz poucos dias. Carlos, eu vou 3 vezes por semana na empresa agora. Antes eu tinha que estar 7 dias por semana lá. Porque processos, eu consegui delegar, eu consegui criar ali um plano de operação padrão para meus colaboradores. Cara, às vezes é uma palavra, às vezes é um direcionamento, às vezes é apertar de um botão que pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Tira a foto quem quiser. A minha pergunta para vocês aqui agora: qual desses P's aqui estão te impedindo de prosperar? Qual desses P's? Planejamento, falei. Planejamento. E aí, qual é o P que está te impedindo de prosperar? Propósito. Já tem propósito, irmão. Só não tá claro para ti hoje. Tem um cara que ajuda muita gente. Tem um cara que dá oportunidade para muita gente. Hoje eu tava conversando com um mentorado e eu falei para ele o seguinte, cara, não te preocupa em colocar o teu propósito de uma forma bonita, numa frase, que às vezes o que a gente quer é uma frase, né? Às vezes a gente quer uma frase bonita. Eu falei assim, cara, te preocupa em servir as pessoas. Te preocupa em saber que tu tá contribuindo para a vida de alguém. Porque não é sobre uma frase bonita, não é sobre uma frase eloquente, uma frase de impacto. De verdade, eu demorei muito tempo, eu perdi muito tempo querendo botar uma frase bonita no meu Instagram. Porque sempre tem aqueles críticos que vêm ali te dar um pitaco, né? Ah, essa frase aqui não tá muito boa, não tá vendendo a tua ideia, deixa eu te ajudar, porque o cara sempre quer te vender alguma coisa, né? Sempre quer te vender alguma coisa. Ninguém vem te dar um feedback realmente assertivo, dizendo assim, olha, eu só acho que isso não tá comunicando o que tu vende. Só isso, entendeu? Então hoje, por exemplo, eu botei lá no meu Instagram, uh, te apresento, eu te dou ferramentas
que você precisa para construir a vida que você merece. Ponto. Sabe o que eu faço hoje? Eu ofereço ferramentas para as pessoas construírem a vida que elas querem. Vamos ver o que mais botaram aqui. Só um minuto. Botaram aqui perfeccionismo, ausência de propósito. E aí, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Esse momento é para vocês. Vou até fechar aqui, parar de gravar, tá? Se vocês quiserem perguntar. Eu nem tô gravando. Achei que tava gravando, mas não tô gravando. Então tá bom, coisa boa. Quem tá aqui, tá aqui. O Carlos, e quando tu foca na questão do propósito ali, e às vezes tu recebe algumas críticas devido à questão como tu tenta te posicionar com o propósito. Como trabalhar essa parte, assim, digamos, A parte da crítica ou a parte do propósito? a parte da crítica. Tipo, a gente, assim, que às vezes não, a gente coloca muito a cara nas redes sociais, assim, Uhum. e muitas vezes, da mesma forma como que tu falou, hoje tu vê muito mais propósito em oferecer o teu conhecimento do que vender esse teu conhecimento. E alguém te critica, tipo assim, mas tu prefere aparecer do que, muito mais do que tu ajuda. Porque isso já aconteceu comigo. Não fez diferença, mas como que é a tua visão desse ponto de vista, assim? Hoje, tá. Hoje. Não era assim no início, mas hoje, a primeira coisa que eu vejo é quem tá falando isso. Ponto final. Eu vejo assim, ó, que embasamento essa pessoa tem para conseguir dizer isso para mim ou para ter propriedade para dizer isso para mim. Normalmente quem fala isso é quem não tá servindo. Normalmente quem fala isso é quem não tá aparecendo. Normalmente quem fala isso é quem não tá sendo útil. Essa pessoa, ela quer que ela quer criticar. E lembre sempre de uma coisa: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Tu sabe que eu usei desse mesmo pensamento um pouco diferente, porque eu sempre procuro usar que aquela elogio e crítica tem o mesmo efeito, né? Então, eles tendem a fazer com que tu pare. Então, foi o primeiro ponto que eu observei, assim, qual o resultado que essa pessoa que fez essa crítica tem hoje. E, tipo, não tem um propósito semelhante ao que eu busco hoje. Então, não fez diferença. Mas eu noto que muitas pessoas que se expõem e colocam isso como propósito, né, transbordar na vida dos outros, acabam incorrendo em receber críticas, às vezes, assim, de haters que, na maioria das vezes, não colocam nem a cara. Né? Mas isso acontece bastante. Éder, e o pessoal todo que tá aqui, qual que é a primeira coisa que tu precisa fazer quando tu decidir que tu quer mudar? Ou que tu quer fazer algo diferente do que as pessoas à tua volta estão fazendo? Que eu penso, no caso, quer dizer? O que tu diria para as pessoas assim, cara, eu quero mudar, só que eu vou agir e me comportar diferente das pessoas que do meu convívio? Qual que é o primeiro passo para essa pessoa? Muda o teu convívio, muda o teu Muito bem. ambiente. Essa é a verdade, entendeu? Então, acontece assim, ó. Primeira coisa, cara, eu quero me posicionar na internet, eu quero botar minha cara, eu quero virar blogueirinho. Vamos lá, que nem a pessoa fala, eu quero virar blogueirinho. Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Busca estar na companhia de pessoas que são blogueirinhas. Porque o ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Ah, mas tem o fulano lá que saiu da favela de não sei aonde e ele conseguiu. Ele é que nem o Steve Jobs, ele é que nem o Elon Musk, ele é 1 em 10. Ele é 1 em 1000. Ele é 1 em 1 milhão. Então, entendo, eu tenho uma forte tendência que eu falo isso às pessoas, que eu sou meio preguiçoso. Ah, como assim, Carlos, tu é meio preguiçoso? Eu sempre vou buscar o jeito mais fácil de fazer as coisas. Então, se o cara disser pra mim assim, ó, Carlos, o jeito mais fácil de tu mudar a tua mentalidade é tu ler 10 livros, mas tu também andar com quem lê. Então tá, eu não vou querer o mais difícil. Tá, mas qual que é o jeito mais difícil? Não, é tu andar com os mesmos amigos que tu andava antes e tentar ler 10 livros. Não, então eu vou fazer dessa forma. Eu não sou bobo.
Esses dias eu estava conversando com um dos sócios e ele dizendo assim para mim, meu, é que como é difícil a gente fazer cold call, né? É ligação fria para vender nosso produto. É que nem eu querer ligar para alguém aleatório e querer vender minha mentoria. Eu falei, é por isso que eu gero conteúdo todo dia. Ele falou assim, mas como assim? Porque eu sou preguiçoso. Se eu gero conteúdo todo dia, eu mais atraio as pessoas para comprar mentoria de mim do que eu tenho que ir atrás dela para comprar. Então eu sempre vou buscar o jeito mais fácil. Eu não estou dizendo jeitinho brasileiro, tá, gente? Eu estou dizendo o jeito mais fácil de fazer. E não jeitinho. Porque até nisso, olha como é louco. Se a gente pega, eu não sei qual é a década, vocês podem me corrigir, se vocês quiserem, quem souber. Mas, por exemplo, assim, ó, qual era o representante, qual era o mascote que representava os brasileiros na década de 60 ou 70? Qual era o representante? Tinha um que era um animado, tinha um que era um desenho animado, e tinha um outro que era um personagem. Qual era? Zé Carioca. Dois, que depois se tornou a Lady Gerson. Vocês lembram disso? Lady Gerson. Tudo dá um jeitinho, tudo a gente dá um jeitinho. Lady virou depois um Lady Gerson. O que acontece? Eu não tô falando aqui de dar jeitinho, eu tô falando assim, qual que é o jeito mais simples de fazer um negócio? É dessa forma. Então é dessa forma que eu vou fazer. Tô dizendo para vocês, o jeito mais simples de vocês crescerem e evoluírem, estando em ambientes onde pessoas estão prosperando e crescendo. Não tem outro jeito. Crítica. Então tem aquilo que quem fez o VE comigo sabe. Conselho, perdão, feedback, opinião, conselho e orientação. Opinião é de quem? Opinião, mercadoria vagabunda que quem dá não tem compromisso com o resultado. Isso aqui tá cheio, por isso que as pessoas dão. Porque eles não têm compromisso nenhum com o resultado. Então, opinião é que nem crítica, construtiva. A pessoa fala assim, não, vou te dar uma crítica construtiva. Opinião. Opinião é aquilo que a pessoa dá sem ter comprometimento com o resultado. Conselho. Quem é que dá conselho? Quem dá conselho é quem te ama. É pai, a mãe, a esposa, marido. Essas pessoas que dão conselho. Quem é que dá orientação? Quem tem resultado. Primeira coisa que eu olho, eu digo assim, quem é essa pessoa? Cara, não tem resultado, não tá fazendo nada, não tá metendo a cara, não vende o que eu vendo, não sabe o que eu faço. Opinião, não quero saber. Aí às vezes vem minha mãe, meu filho, mas né, será que não é melhor fazer dessa forma? O que que eu vejo? Conselho, me ama, quer me proteger. Agora, quando eu pago um mentor, ele me fala a real, eu digo, cara, é orientação, eu tenho que fazer. A gente tem que desenvolver esse nível de mentalidade para que a gente não comece a cair nas armadilhas que a vida vai colocando pra gente. Uma pergunta aqui do Edson. Como eu faço para combater o perfeccionismo e avançar? Número 1, deadline. Coloca o que tu vai fazer, coloca um prazo. O jeito que tiver, do jeito que tu disse que ia fazer, tu vai entregar. Eu vou entregar. Eu vou entregar. Por exemplo, assim, eu tenho um curso que eu tenho que entregar, que eu prometi para o meu time de Mastermind, um curso que eu tenho que entregar até o dia 1º de agosto. Como é que vai ser o curso? Não sei. Sei que eu disse que eu ia fazer, eu vou fazer. Eu vou entregar do jeito que ele sair. Coloca uma data e entrega do jeito que tiver. Vai vencer o teu perfeccionismo e tu vai avançar. Porque aí o que tu vai fazer? Tu vai analisar o que tu fez, vai chegar o PDCA. Vai analisar o que tu fez, vai analisar, vai fazer, vai analisar o resultado, vai melhorar, vai fazer de novo. Eu sempre acho que sou muito raso. O perfeccionismo, ele é travestido na verdade, mas ele é insegurança. A insegurança às vezes aponta para um bloqueio de autoimagem. Às vezes aponta para o bloqueio de autoimagem. Não pode dizer aqui que é, mas às vezes aponta para o bloqueio de autoimagem. O que normalmente macula a nossa autoimagem? Resultados não satisfatórios que a gente teve no passado. Ou uma coisa chamada opróbio. Você conhece a palavra? Conhece a palavra opróbio? Não. Opróbio, ele é uma vergonha que eu carrego comigo. Então acontece, às vezes eu cometi, sei lá, dá um exemplo aqui, tá, gente?
eu tenho uma filha fora do casamento que é lá de não sei quando. E tem pessoas que carregam essa vergonha pro resto da vida inteira. Isso é uma coisa chamada opróbio. Pode perguntar, pode pesquisar depois. Opróbio. Então acontece, às vezes tu cometeu uma falha, tu cometeu um pecado, tu cometeu um erro grande. Quebrei uma empresa há 20 anos atrás, eu quebrei uma empresa. E aí o que acontece? Aí tu baixa o teu nível de merecimento, tu bloqueia a tua autoimagem, porque tu acha assim, eu vou quebrar de novo. Então o que acontece? Tu não deixa aquele erro do passado virar uma biblioteca. Tu fica arrastando aquele erro do passado como se aquilo fosse o teu futuro. Já viu criança com problema de perfeccionismo? É só adulto, velho. Por quê? Porque o adulto ele já tem mais passado. E ele tem também a questão de como que as pessoas vão me ver. O que as pessoas vão pensar de mim. Criança não tem isso. Porque criança não tem bloqueio de autoimagem. Criança não é criança. Pergunta, meu povo. Cara, como eu gosto, eu prefiro fazer isso aqui com pessoas que eu conheço, com pessoas mais próximas, fazer uma troca do que às vezes fazer uma live para todo mundo. Pergunta, vai lá. Vocês têm 2 minutos para fazer uma pergunta. Se vão fazer uma pergunta em 2, 3, 2, 1, tô indo. Sabe que eu estou olhando aqui os teus slides aqui, que eu estava tomando nota, e é muito bacana, assim, a gente poder olhar, às vezes, para as coisas que passam pela gente, e tu é uma pessoa que é responsável por isso também, porque tu sabe que há algum tempo eu venho buscando esse crescimento, essa evolução, e eu começo a olhar esses pontos, esses P's que tu colocou aqui, e eu passei por alguns deles, sabe? E é bacana, assim, sabe? É muito legal, porque tu mesmo te lembra que o dia que eu te conheci, eu estava com um problema gigantesco de perfeccionismo. Não sei se tu te recorda, Claro eu que tinha uma palestra marcada e eu estava me cagando de medo de como que eu ia fazer aquilo. Então, por achar que eu não estava pronto, por achar que o meu conteúdo era raso, como o colega falou ali. Então, assim, ó, já passei por essa questão de ambiente, que eu também peguei conselhos contigo. Então, assim, ó, é legal quando a gente consegue olhar para aquele ponto passado e tu entender assim que algumas coisas tu está conseguindo evoluir e está fazendo esse ajuste assim. Então não é nenhuma pergunta que eu tenho para te fazer. Eu quero te agradecer por essa prestação que tu faz para nós aqui com uma live gratuita, além das tuas imersões e dos teus conselhos quando a gente procura, tu sempre tem uma palavra para dar. Então não é nenhuma pergunta, é um agradecimento mesmo. Tamo junto, meu irmão. Cara, obrigado por todo o carinho, respeito, admiração e por esse contato frio ter se tornado uma amizade. A partir do momento que tu me recebeu na tua mesa, da tua casa, tu não é mais um estranho para mim. Tu não é um conhecido para mim. Né? Comunhão de mesa é intimidade. E são poucos, hein? Entendeu? Cabe colocar essa vírgula, são poucos que têm essa oportunidade. E foi muito bom que vocês tenham essa oportunidade, porque, olha, tava uma mesa farta. Para fazer um ping-pong aqui, Carlos, Vai lá. rapidinho. Qual palavra tu colocaria para cada uma desses 8 P's que tu colocou assim? Eu sei que tu já falou, tu já dissertou um pouquinho sobre cada um, mas, tipo, para quem às vezes está um pouco bloqueado e não consegue elaborar uma pergunta, de forma bem sucinta, bem rápida, assim, como tu diria assim, para quem está com problema de paradigmas, para quem está com problema de procrastinação? Problema de paradigma. Cara, de verdade, sim. Sem vender meu peixe. Problema de paradigma. Busca um curso e um treinamento. Curso e treinamento é a melhor maneira de tu mudar paradigma. Não importa a idade, não importa de onde tu vem. Melhor maneira de tu mudar paradigma. Porque o paradigma ou tu muda de uma forma rápida e cortante, ou tu vai ter que mudar por repetição. Tá? Essas duas. Depois a outra que tu falou é procrastinação, certo? Procrastinação. Procrastinação. Eu sou um cara que eu funciono muito com planejamento. Se eu coloquei na minha agenda, eu vou fazer. Ou outra, coloca compromisso público. Funciona muito, hein? Tá? Compromisso público. Só que funciona com quem tem palavra. Mas eu acho que tu consegue fazer com que tu fortaleça até isso. Porque tu bem sabe que eu fiz um comprometimento público
que eu até achava que não seria possível completar, e isso reforçou demais nessa questão da procrastinação, que eu consegui transpor isso. Hoje eu cuido do que eu falo. Então, o compromisso público é muito legal. É muito legal. Compromisso público e agenda. Compromisso público e agenda. Para mim, as duas coisas que funcionam para procrastinação. Tá? Depois, perfeccionismo. Deadline, fecha os olhos e entrega. Deadline, cara, é dia tal. Tu vai fazer até o dia tal. Bota isso na tua cabeça que eu tô te falando. Vocês todos estão aqui. O teu não tão bom dentro da tua cabeça é muito melhor do que tudo que tem no mercado. Cara, é batata. Se eu, por exemplo, assim, ó, o meu slide não tá perfeito, mas é muito melhor que o slide de muita gente que tá aí. Por quê? Porque eu já me livrei desse perfeccionismo. Eu vou fazer aqui e vou entregar do jeito que tá. Ah, mas aí ficou uma letra. Eu fui ver agora que eu escrevi meu nome errado. Eu escrevi meu nome errado. Eu escrevi eu escrevi Calros. Eu escrevi Calros. Eu escrevi meu nome errado, gente. Entendeu? Tipo, cara, azar. Feito é melhor que não feito. Tá entregue o conteúdo. Depois, perfeccionismo. Já foi. Planejamento. Gente, planejamento. Estudem sobre. Não tem como. Tipo assim, eu, Carlos, esse dia me deram um conselho, Ed. O cara falou pra mim assim, eu, se fosse tu, vendia cursos de produtividade. O cara falou pra mim. Assim, cara, eu conheço poucas pessoas com uma agenda igual a tua. Então, assim, planejamento precisa estudar, mas tem uma coisa muito superior no planejamento que poucas pessoas prestam atenção. Propósito. Ah, planejamento não é sobre uma agenda cheia. É sobre uma agenda que vai te levar para onde tu quer. Então eu sempre falo isso. Quem já fez mentoria comigo sabe. Eu falo assim, ó, me mostre a tua agenda e eu te direi quais serão os teus resultados. Cara, é muito legal isso. Me mostra a tua agenda. Eu não... Ah, mas é que eu tenho isso, eu vou fazer aquilo, eu quero isso. Eu não quero saber. Me mostra a tua agenda. E como acontece isso, né? Às vezes a gente esbarrar com pessoas que, não, mas eu tenho uma agenda, e aí tu vai observar a agenda, ela não condiz nem com a profissão da pessoa, que dirá com aonde ela pretende chegar, aonde ela deseja chegar. Né? É que, sabe uma coisa que as pessoas, elas confundem? Elas não têm uma agenda, elas têm um caderno de compromisso. Que não usam, né, na maioria das vezes. É um caderno de compromisso. Não, tal dia eu tenho médico, tal dia eu tenho festa, tal dia eu tenho dentista, tal dia eu tenho tal coisa. Ela não tem um planejamento. Uma agenda é um planejamento. Então eu olho, ó, é o horário de tal coisa. Cara, se eu abrir minha agenda aqui para hoje para vocês, é assim, ó, montar os PPTs, verificar os PPTs, assistir uma aula, academia, ficar com... É assim. A minha vida está na minha agenda. Então, isso para mim é planejamento. Eu determino o tempo das coisas, determino o grau de importância das coisas, eu determino quando que eu vou fazer as coisas. Tu olhar para minha agenda e dizer, cara, eu sei o que esse cara faz da vida. Tem espaço para as mentorias, tem espaço para o clube do livro, tem espaço para leitura. Eu sei que. Se tu olhar minha agenda e dizer, esse cara que é leitor. Esse cara é leitor. Todo dia ele lê, 1 hora por dia, esse cara é leitor. Então a tua agenda tem que representar o estilo de vida que tu quer desenvolver. Ponto final. Horário de dormir, das 11 horas até as 7h30, 7 horas. Pô, esse cara aqui dorme bem, tem um sono reparador, toma um café da manhã cedo. Legal, bonito. Pessoas próximas. Coisa que o Jacob Petri fala bastante. Pessoas de alto nível não vão te deixar entrar na rodinha deles. Você vai ter que pagar. Network não é de graça. Network não é de graça. O network dos teus amigos. E entender isso, ficou mais fácil de entender como que funciona o network. Porque muitas pessoas às vezes dizem assim, tá, mas então é se relacionar. Não é só relacionar. Porque as pessoas não vão te entregar nada de graça. Network não é tua rede de contato. Network é acesso. E tu vai ter que pagar para acessar alguns ambientes. Agora, vou falar por experiência própria. Quando tu tem um nível de maturidade e tu paga para acessar um ambiente e o teu nível de maturidade condiz com aquele pessoal, eles te convidam para ficar. O teu nível de frequência tem que estar alto.
Aí quando tu conectar com os caras, tu fica. É porque a tua moeda de troca também, ela tem valor, né? Entendeu? Tu tem troca. Então, assim, Carlos, como é que eu faço, então, para mudar minha frequência de pessoas próximas? Sabe como é que eu fazia no início? Eu ia em tudo que era palestra gratuita que tinha. Sabe que eu ia te fazer essa pergunta, mas para quem tem, assim, aquelas... Vamos pensar no meu caso, assim, por exemplo. Tá. Eu tenho meus colaboradores Uhum. e eu tenho uma parte da minha família que não pensa na mesma linha que eu. Tá. Vou parar de gravar aqui. Agora o que tá gravando. Mas eu determino, assim, da mesma forma com que a gente está aqui,